Para com esse negócio de estrela d'alva, de se achar a fera perfeita. Eu sou a sunshine da minha casa. Porque nós somos dependentes uns dos outros. Gente, para nascer no mundo, você precisou de alguém. Teve que ter um médico para tirar você, e para morrer também vai precisar de outra pessoa para enterrar. Você chega nessa vida e vai embora dessa vida precisando de alguém. Cuidado. Tem pessoas na sua vida que elas falam, parece que é para te ajudar. Tem uma aparência tão espiritual, mas tem um plano maligno arquitetado por trás. A gente não entra no problema de alguém para controlar alguém. A gente entra no problema de alguém para servir aquela pessoa. E como é que a gente sabe se a gente está servindo ou controlando? Quando a gente serve sem esperar reconhecimento. Gente, vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens chamada Mulher. E nem eu me lembrava mais quantas eu já tinha pregado sobre esse assunto. Fui pegar uma fila ali no meu celular, entrei no meu canal do YouTube e vi que já tem 6 mensagens do Mulher Melhore. Ou seja, essa é a 7ª. Vocês estão preparadas? Sim. Eu sei que vocês estão com um pouco de medo. Os últimos cultos têm sido tensos. Confesso. Eu até cheguei a pensar, Deus, acho que eu vou parar um pouco essa série, dar uma pausa para as mulheres darem uma respirada, porque cada culto de mulheres é uma lapada maior do que a outra. Porque assim, eu tento fugir. Hoje eu confesso, eu estava com aquela vontade de trazer aquela palavra de alívio, de esperança, de conforto. Sabe quando você está para baixo assim? Só que é Mulher Melhore, entendeu? O tema, não tem como eu fazer uma coisa assim. Eu até tentei, mas não deu. Eu falei, Deus, o Senhor está querendo falar, o Senhor vai falar. E a gente está aqui para ouvir e aprender, amém, gente? Porque aqui a gente não tem medo, a gente prega a palavra. Combinado assim? Então, se você nunca assistiu nenhuma pregação, você pode assistir. Todas estão no canal do YouTube, tá tudo lá. Cada dia, no fim, tu sai boazinha, não é? Sai ótima, a gente sai melhor depois. E sempre nós temos um comparativo entre 2 mulheres na Bíblia. Obrigada, Greta. Isso aqui é uma processada e a outra melhorada. O que é a mulher processada? A mulher que está em processos. A gente não vai chamar ela de complicada porque é pesado o termo para a gente se ver assim. Ninguém quer dizer eu sou complicada. A gente diz assim, processada, assim a gente até aceita. Não é? Está em processo. É aquela pessoa que está passando pelo processo. E a melhorada é aquela que nós queremos ser. Amém? Hoje nós vamos falar sobre isso. E antes de iniciar e falar as 2 mulheres, porque eu sei que vocês já estão curiosos, fizemos vários comparativos de várias mulheres aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você chega, qual o ambiente que você deixa no lugar? As pessoas ganham mais fôlego, mais ar, mais esperança, mais vida, mais alegria, mais paz. Ou quando você chega, pesa o clima? Sente que talvez a pessoa não se sinta tão à vontade. Como você está conduzindo as pessoas ao seu redor? Porque todas nós conduzimos pessoas na nossa casa, na nossa família, o marido, os filhos, as amigas. De alguma forma a gente está influenciando. E a minha pergunta é, como nós estamos influenciando? Mulher tem um poder de influência absurdo. E a gente sabe disso. E não somente a gente, o mundo sabe disso. Outro dia eu vi uma reportagem falando como os carros, apesar de serem comprados em sua grande maioria por homens e serem o objeto de desejo dos homens, são pensados e feitos estrategicamente para agradar as mulheres. Não sei se você sabe disso, mas as grandes montadoras fazem os carros com apetrechos que agradam as mulheres. Porque eles sabem que os homens compram, mas no fim compram influenciados por quem? Pelas mulheres. É a mulher que diz assim, ai não, mas esse tem isso. Então ele coloca aquele estojinho, aquela coisinha ali no meio para guardar aquilo que a gente quer, botar uma maquiagem. Então eu vi toda a reportagem falando como tudo é pensado para agradar mulheres, apesar dos homens comprarem. Jennifer está aqui, muitas outras corretoras estão aqui, que vendem casas. Quem é que tem a última palavra quando vai comprar uma casa? É a mulher. A mulher, ela tem um poder de influência absurdo. E hoje nós vamos falar dessa clareza de uma influência que constrói para uma influência que destrói. Na vida de 2 mulheres, Jezabel
e Abigail. Isso é chuva, né, gente? Tá vendo? Eu fui falar dos tempos antigos, aqui também faz barulho. Olha isso, gente. É Deus dizendo: relembra, Thalita, não te esqueces. Eu vim aqui para Orlando para relembrar dos velhos tempos. Falei: Deus, olha, Senhor, Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Porque 23 anos de ministério. E 23 anos não são 23 dias, tá, gente? São 23 anos. Nós lutamos, vencemos, trabalhamos, nos esforçamos. Quando tudo estava perfeito e montado e a gente estava só usufruindo, Deus disse: volta e começa de novo. A gente: poxa, Deus. Aí começa de novo do zero, sem nada. Eu falei: deixei o bem bom lá para ele. Quando tudo estava montado, não tenho nem uma sala. Mas glória a Deus, é Deus nos relembrando dos pequenos começos que nos trazem grandes vitórias. Jezabel e Abigail. Uma foi lembrada por ser uma mulher manipuladora, maquiavélica, dissimulada. E outra foi lembrada por ser uma mulher graciosa, sábia, sensata, prudente. Hoje nós vamos aprender que a gente não veio nesse mundo para ser Jezabel. E que nós estamos aqui para ser uma Abigail. Amém, gente? E aí nós vamos entender que essa série veio para nos transformar. Ela veio para mostrar cada cantinho obscurecido que está no nosso coração, que às vezes a gente não enxergou, mas que Deus coloca uma lupa assim para nos mostrar, para que a gente possa chegar nesse lugar de correção, de transformação, de alinhamento e nos direcionar ao centro da vontade de Deus. Então, como vocês sabem, a gente faz esse comparativo com duas mulheres e aprende lições preciosas. O primeiro é que a mulher processada, ela usa a fraqueza das outras pessoas para controlar. E a gente vai ver isso na vida de Jezabel. Mas a mulher melhorada, que é a mulher que nós queremos ser, ela entra na crise das pessoas para servi-las. A Bíblia diz: sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote, por que não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age sendo rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Gente, essa cena é extremamente atual. E essa mulher, apesar de ser maquiavélica, ela está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber uma mulher com a influência de Jezabel, mas ela está próxima. E ela tem uma capa de religiosidade, de santidade tão bonita, que às vezes a gente não consegue percebê-la. Aqui está a história de uma mulher. O seu marido, o rei Acabe, foi um homem que tentou comprar a propriedade de um homem chamado Nabote. Nabote não quis vender a propriedade. Não era intransigência, não era falta de vontade de fechar um negócio. Ele estava protegido pela lei de Moisés. Havia uma lei que dizia que se você não quisesse vender uma propriedade oriunda dos seus ancestrais, ou seja, uma herança que foi passada de pai para filho, você não era obrigado a vender, nem ao rei. Então Acabe tentou comprar o terreno de Nabote, a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender. De cara eu já pego logo uma primeira lição de Acabe. Acabe é o tipo de gente que é ganancioso, que tem tudo, mas não se satisfaz enquanto não pegar o que é do outro. Porque Acabe estava no palácio, gente. Vamos falar a verdade, rei. Rei não morava em casinha, morava em palácio. Tinha palácio de verão e de inverno. Se você for para Londres, você vai passear, você vai ver as várias residências da família real. Tem um palácio para o verão, tem um palácio para o inverno. E Acabe estava lá, num palácio, da varanda, viu a vinha de Nabote, desejou a vinha de Nabote. E aí Nabote não quis vender, protegido pela lei. Não quis vender. E o que foi que ele ficou? Ficou birrento, mimado, com raiva. Voltou para casa. O texto bíblico diz que ele deitou-se na cama, virou para a parede e não quis comer. Entra a mulher, que misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, nos livre da Jezabel, amém, gente? E aí ela começa, ela diz assim: por que você está abatido e não quer comer? Para
quem não tem discernimento, parece preocupação, parece uma coisa boa, parece gentileza, parece que ela está se importando com Acabe. Mas na verdade não é isso. Essa é uma tática que ela usa, uma aparência de cuidado, para mapear a fraqueza dele e a partir de sua fraqueza controlá-lo. Ela escuta, ela avalia o que ele está passando, ela localiza aquele ponto de dor e só então ela usa esse ponto como uma alavanca, não para empurrar ele para cima, mas para empurrar ele para o pecado. Ela ouve a história e depois que ela ouve a história, o que é que ela diz? E você, é o rei de Israel ou não é? Olha só o que ela falou. Entenda, gente, isso aqui não é um encorajamento, isso aqui é uma manipulação pela vergonha. Ela está dizendo, você não é o rei? Quer dizer que vai deixar um plebeu mandar em você? Vai deixar um ninguém determinar e ir contra o seu desejo? Entenda, ela não chega para o marido e diz assim, meu filho, ele está protegido pela lei do Senhor. Meu filho, vamos orar a Deus sobre isso. Não. Ela vai no ponto de fraqueza dele. Qual era o ponto de fraqueza? A sede de poder, a ganância. E ela aperta ali. Ela mete o dedo na ferida e gira. Ela diz assim, ora, quem é o rei aqui? É você ou Nabote? Quem é que manda aqui? Você já viu que tem gente que é assim, que ao invés de frear o outro, a ganância do outro, ela aumenta a sede de poder do outro? É o espírito de Jezabel. É aquela pessoa que ela não vem para te alertar, para te ensinar, para mostrar cuidado. Se você for por esse caminho, você pode cair lá na frente. É aquela pessoa que aumenta o ego de quem não deveria aumentar. É aquela pessoa que aumenta a ganância de quem não deveria aumentar. A pessoa errou, pecou, ela fala, mas ele vem e diz assim, não, você não deveria ter se tratado desse jeito. Você é o rei. Você deveria exigir mais. Você deveria fazer isso. É o espírito de Jezabel. Então ela diz a Acabe, é você rei de Israel ou não é? Que tipo de rei é você? Em outras palavras, ela começa a controlar pela fraqueza. Você já viu que tem gente que é assim, ela se aproxima, ela avalia, ela conversa, ela escuta, ela descobre a área de fraqueza. Se você é uma pessoa insegura, se você tem fome e sede de poder, é ali que ela aperta. Ela infla o ego. E foi isso que Jezabel fez. Ela usou a fraqueza do rei Acabe como uma porta de entrada para o seu plano. Ela não estava preocupada com o que ele estava sentindo. Ela não estava desejando ajudá-lo. Ela estava desejando satisfazer os seus próprios desejos. Às vezes a gente vê um Acabe caindo, errando, falhando, e a gente culpa só o Acabe. E ele falhou gravemente. A gente vai ver isso no fim do sermão. Mas deixa eu te dizer, junto de um Acabe geralmente tem uma Jezabel. Tem um espírito de Jezabel que manipula, que conduz, que controla, que pensa, que arquiteta, que planeja para o mal. É a mulher com o espírito de Jezabel. Às vezes não se percebe assim. Às vezes não percebe a influência. Eu não estou dizendo que você está possessa. Não. Às vezes é uma influência maligna. É aquela mulher que deseja controlar as pessoas. Deseja controlar quem está perto. Às vezes a filha está insegura em relação a qual carreira que ela vai seguir. E a mãe está ali, controlando ela, trazendo para perto, para trazê-la num estado de dependência. Às vezes é aquela mulher que quando vai aconselhar a amiga que está com um problema no casamento, ela não fala para edificar, ela fala para manter perto. É aquela pessoa que gosta de gerar no outro dependência, tipo, você sem mim, você não é nada. Você precisa de mim. É aquela pessoa que diz assim, eu te conheço melhor do que todas as pessoas. Eu estou aqui por você, para você. Eu vou fazer o que eu preciso fazer para te ajudar. E você vai se apequenando diante de uma Jezabel. Quando você se percebe, você já não está mais nem tomando suas próprias decisões. Porque Jezabel é manipuladora. Ela vem com a fala doce. Você viu que ela não entrou gritando no quarto? Entrou, gente? Não, ela não entrou gritando. Ela vem com a fala mansa. Ela vem seduzindo com as palavras. Porque ela gosta do controle. Gosta da dependência. E aí eu queria falar algumas marcas da mulher que usa a fraqueza do outro para controlar. E quando a gente avaliar
essa característica de Jezabel, a gente vai entender. É dessa mulher que a gente quer fuga. Nós não queremos nos parecer com ela. Nós queremos ser Abigail. Amém, gente? Primeiro, ela identifica essa insegurança e ela intensifica deliberadamente. Gente, a frase, o que ela fala pode variar, mas no fim a ideia é a mesma. Ela quer trazer para você que você não é suficiente e que você precisa dela para fazer algo. Aí ela quer dizer assim: eu vou mudar de ideia, eu vou fazer tudo o que for necessário para que você alcance o seu objetivo. Mas o objetivo não é seu, é dela. E você não consegue perceber. O que está por trás é o espírito de Jezabel. É aquela pessoa que diz assim: estou tão preocupada com você. Ou você está tão abatida, está cansada. Talvez seja porque você esteja fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Já viu aquela pessoa? Ela não tem a preocupação com a sua integralidade. Ela não está preocupada com sua saúde física. Ela não está preocupada com a sua saúde emocional. Ela quer te desestabilizar. Ela usa palavras para dizer assim: você está mal, eu estou aqui, você pode contar comigo. Porque no fundo, ela quer te manipular. Vocês riem porque todo mundo em algum momento já se lembra. O espírito de Jezabel vem na mente da gente. É aquela pessoa que diz assim: tem certeza que é para você estar nesse lugar? Talvez seja porque, não é? Você precisa passar para outra pessoa. Talvez seja porque esse lugar você ainda precisa crescer um pouco mais para assumir essa posição. Será que você consegue dar conta disso tudo? Mas tudo bem, cada um no seu ritmo. Você ainda não alcançou o seu. Você vai alcançar, não é? Ela chega com a fala doce, com a fala mansa. Gente, me desculpa te dizer, isso é crueldade disfarçada de preocupação. Crueldade pura. É aquela pessoa que quer te machucar. E sabe como é que você se sente depois que uma Jezabel vai embora? Você sente que você está devendo alguma coisa. Você sente que você está falhando. Você estava bem, de repente você fica mal. Você se acha uma boa esposa. Depois dela, você diz: rapaz, tô péssima. Sabe o que é aquela pessoa que sempre se coloca numa posição de superioridade? Ela vai procurar alguma coisa para tentar te fazer se sentir mal em relação a você. Ela vai tentar tocar no seu casamento, na sua maternidade. É aquela mãe que sempre é melhor que você. Ai, que pena, né? Você viajou essa semana. Quem ficou com seus filhos? Não é? Quem ficou com as meninas? Elas não sentem. Ela não tem preocupação com seus filhos. Ela quer te fazer se sentir mal enquanto mãe. E seu esposo, ele estava doente, né? Ele está melhor. Ela não tem preocupação com seu esposo. Ela está querendo mostrar que você talvez seja uma esposa relapsa, que o marido estava doente e você não cuidou dele. Ela usa a fraqueza e aí ela deliberadamente intensifica para fazer você se sentir mal. Foi isso que Jezabel fez. E a gente não pode nem ser e nem estar perto de pessoas assim, amém, gente? Sabe, tem uma coisa que nós precisamos pedir a Deus todos os dias: discernimento espiritual. Porque Jezabel, o espírito de Jezabel não é tão fácil de identificar, gente. Não é. Sabe por quê? Ele é extremamente travestido de espiritualidade e de religiosidade. Vocês vão entender mais na frente por quê. É aquela pessoa que você olha para ela, você não duvida dela. Que ela é super assim, super espiritual, super trabalhadora, super resolutiva, faz tudo. E aí você pensa: uau, que mulher de Deus. Mas ela acaba com você. Você fica conversando com ela 5 minutos, você sai se sentindo péssima. Cuidado, não se sinta assim. Às vezes é o espírito de Jezabel que está tentando manipular você, afrontar você, fazer mal a você. A mulher processada, que tem essa influência, ela também é aquela mulher que resolve os problemas das pessoas sem pedir permissão. Já viu que tem gente assim? Não, eu vou resolver sua vida sem te perguntar. Eu falo: oi? Olha o que o texto diz. Quando ela termina de envergonhar o marido, porque ela estava envergonhando ele: opa, quem você é? Que homem fraco é esse? Não é rei, rapaz? Teve uma vergonha aí, teve ou não teve? Aí depois, olha só, fique animado. Gente, eu não sei vocês, mas me dá uma ira santa de Jezabel. Ela esculhamba o coitado do marido, depois manda ele ficar animado. Ela diz assim: ó, fique animado. Eu vou conseguir essa vinha para você. Ele pediu para ela conseguir? Pediu para ela conseguir? Não, mas ela foi e tomou a frente.
Resolveu o problema sem pedir permissão. Tomou conta do problema, pegou o resultado e entregou embrulhado num laço, sem que ele pudesse fazer nada. Já viu que tem gente que é assim? Ela entra na tua vida, ela quer resolver uma coisa que ela não foi chamada para resolver. E nós mulheres temos que aprender. Às vezes a tentação vai vir para a gente fazer isso. Não faça, você não é Jezabel. Fica no teu lugar, em nome de Jesus. O problema que é do outro, não é teu. Se a ganância foi dele, se ele queria, e você às vezes quer ajudar, sem querer a gente fica influenciado. A gente quer entrar num problema que não é nosso, resolver uma lide que não fomos nós que fizemos, e a gente termina pecando junto com o outro. Gente, é sério essa mensagem. A gente precisa ter muito cuidado, porque uma pessoa como Jezabel, ela vai tentar entrar e se filtrar na sua vida. Quando você vê, ela já entrou. Ela já entrou, ela resolveu, ela fez, ela aconteceu. E às vezes ela não faz isso para aliviar o peso. Ela faz para dizer assim, só eu tenho capacidade de fazer. Ela faz assim, ó, o que você não faz, eu faço. Tem gente que é assim. E essas pessoas às vezes estão perto da gente. E Deus o livre que sejamos nós. É aquela pessoa que quer a todo custo aparecer. Ela quer mostrar que só ela pode, só ela faz, ela comanda, ela executa. A gente precisa ter muito cuidado para não ser a mulher processada. A mulher processada, ela toma a frente, ela faz o que ela não foi chamada para fazer. Já viu que às vezes vai fazer, e isso acontece muito quando a gente vai fazer um evento na igreja, um evento de mulheres. Sempre tem uma pessoa que quer fazer mais do que todo mundo, mas ela não quer fazer porque ela tem um coração bom para fazer. Porque tem a pessoa que tem um coração bom, que naturalmente é voluntária, tem um serviço. Tem gente que quer fazer para deixar bem claro que foi ela que fez, e que se ela não fizesse, ninguém faria igual. Se eu não estivesse aqui, essa conferência nem tinha acontecido. Esse lustre foi ideia minha. A decoração também foi eu que pensei. As cores, a paleta, a pastora nem sabia escolher. Eu que cheguei a bichinha, ajudei ela. Já viu que tem gente que é assim? Que ela entra para resolver um problema que ela não foi chamada. Jezabel fez isso. Entrou e fez. Se eu não resolver, ninguém resolve. E às vezes sem querer a gente termina sendo assim. A gente vai tomando a frente e resolvendo uma coisa que não é pra gente resolver. Dos nossos filhos, do nosso marido. Aí você pode me perguntar, tudo bem, Thalita, mas se eu não fizer, ele não faz. Pois deixa sem fazer e deixa ele aceitar as consequências. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente não deveria fazer e a gente acostuma mal a pessoa. E no fim, sem querer, a gente tinha que ser eu para fazer. Olha o espírito de Jezabel. Cuidado. Quando você começa a achar que é você, se não fosse você na sua casa, misericórdia. Olha a mulher processada querendo chegar. Não. Se não fosse o Senhor na sua vida, se não fosse as pessoas ao seu lado, porque nós somos dependentes uns dos outros. Nós somos interdependentes. Gente, para nascer no mundo você precisou de alguém. Verdade ou não? Teve que ter um médico para tirar você, e para morrer também vai precisar de outra pessoa para enterrar. Você chega nessa vida e vai embora dessa vida precisando de alguém. Para com esse negócio de estrela d'alva, de se achar a fera perfeita. Eu sou a sunshine da minha casa. Tem calma, que Jezabel é bem assim. Jezabel se acha a esposa virtuosa, a melhor de todas. Mas no fundo, ela faz tudo que ela não deveria fazer. Cuidado para você não ser Jezabel com seus filhos. Um menino se meteu numa confusão na escola, brigou. Deixa a criança resolver o problema dela. Aí você, como aquela mãe, não, eu vou entrar, eu vou resolver. Porque essa mãe desse menino não faz nada. Outro dia, Laura teve um B.O. na escola dela. Chegou para mim, mãe, porque... Aí eu escutei tudo que ela tinha para falar do que tinha acontecido. Que tem um negócio de umas casas na escola, que é um sei lá, tipo umas tribos que as crianças fazem entre si, né? Um negócio para ver quem ganha. Quando ela terminou toda aquela problemática gigante que ela teve, né? Porque para ela é uma coisa muito grande. Eu pensei, Deus, só queria que meus problemas fossem desse nível. Amém, mas tudo bem. Quando terminou, ela esperava de mim uma solução. E eu disse, sim, Laura, e você? Qual é a solução que você me dá? Ela, mãe, eu vim para você me dar. Eu disse, eu? Procurou a pessoa errada. Não, quem tem que me dar a solução desse problema é você. Foi você que se meteu nessa confusão, não fui eu. Mas mãe, eu digo, mas mãe nada, querida. Na vida você vai começar a aprender que os problemas que você abre, você mesmo resolve. Quem você tiver que falar, você vai falar. Não conte comigo para isso.
Se você entrou nessa questão porque ela foi defender quem não devia defender, agora, querida, é contigo. Se fosse a Jezabel, a gente ia: quem pegou na minha filha? Não é? Pode rir. Ninguém vai perceber que foi a gente que fez isso um dia, não. É aquela mulher: o marido não fez, pois eu faço. Eu não estou falando de coisas pequenas, tá, gente? Porque tem coisas pequenas que a gente faz mesmo, que se a gente não fizer, o sangue de Jesus tem poder. É aquele negócio assim: lava esse prato, se ele não lavou, a gente vai e lava. Não é disso que eu estou falando, não, porque isso aí até eu faço também. É de coisas mais importantes que você fala e a pessoa não faz. Na vida, sabe, a gente tem que... Eu ia falar uma palavra que mal vou falar. Às vezes a gente tem que ser lesa por umas coisas, de propósito. Porque você tem que aprender que você não pode saber fazer tudo. E nem pode fazer tudo, porque senão você começa a se achar. Aí você acha que você é Jezabel, que você faz e acontece, que você não precisa de ninguém. Você precisa, eu preciso, todo mundo precisa. E às vezes a gente vai ter que escolher algumas coisas pra gente nem aprender, pra gente sempre precisar do outro. Eu mesmo tenho várias coisas que eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, como diz aquele ditado. Não sei, não quero fazer e não aprendo. As minhas são as minhas, as suas são as suas. Escolha as suas. Não estou dizendo que precisa fazer como eu faço, não, porque experiência pessoal não é doutrina. Mas eu não sei fazer um Pix, não sei fazer um Zelle. Não sei. Não, Sebastião, não sei. Se eu souber, eu vou ter que fazer. Eu já faço tanta coisa nessa minha vida. Eu vou fazer um pagamento, vou nada. Não vou. Eu trabalho, ganho dinheiro e eu digo assim pro meu marido: você administra, você paga as contas. Eu pegar documento, passaporte, ver dia que perdeu o prazo de validade, certidão de nascimento, sem nada, burra, menina. Eu sou péssima para cartório. Não sei, não quero fazer. Por quê? Porque meu marido vai fazer. Se eu souber o que é que ele vai fazer, eu vou fazer. Verdade ou não, gente? Também não sei pegar um copo d'água e colocar do lado da minha cama. Eu não sei. Eu não aprendi ainda. Não aprendi. Não gosto de carregar meus equipamentos. Tem coisas que a gente precisa dizer assim: eu não faço. Porque senão, gente, a gente fica manipuladora. A gente fica achando que a gente faz tudo. É sem querer, gente, é sutil. A gente acha que a gente é boa demais. E às vezes você vai ter que dizer assim: não vou fazer. Isso quer dizer que eu não sou capaz? Eu sou, mulher. A pessoa não ser capaz. Eu sou capaz de tantas coisas. Eu não sei fazer um Pix. Não sei porque eu escolhi, não fui saber. Simples assim. Entende? Porque se a gente quer tomar a frente de tudo, fazer tudo, cuidado. O espírito de Jezabel está ali, ó, nos rondando para nos influenciar. Outra coisa que a mulher processada faz, que aí é pior, ela cria dependência emocional para manter o controle. Ela faz o outro ser dependente dela. Ela queria que Acabe crescesse? Não, porque se crescer deixa de depender dela. Tem gente que não quer o crescimento de quem está do lado, porque ela sabe que se a pessoa crescer, bate asa, voa e vai embora. Ela quer dependência, ela quer que o outro reconheça nela a única pessoa capaz de ajudar. Cuidado, gente, a gente não pode ser assim. É por isso que a Bíblia diz: não houve ninguém como Acabe, que vendeu a si mesmo para fazer o mal diante do Senhor, incitado por Jezabel, sua esposa. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus, me livra de ser uma mulher desse jeito. Olha a gravidade do texto. Acabe se vendeu para satisfazer o sistema de Jezabel. A mulher processada, ela faz isso. Ela usa a fraqueza do outro para trazer para perto, para manter as pessoas mais fracas. Por quê? Porque ela quer dependência. Ela usa toda a sua articulação para controlar as pessoas. E a melhorada? A melhorada não, a melhorada é a Abigail. Ufa. Você diz assim: Abigail sou eu. Ixi, você não está com fé não, gente? Diga: Abigail sou eu. A Bíblia diz em 1 Samuel 25, 23 ao 24, diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra e caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer. Que mulher sábia. O marido dela, quem era? Nabal, um homem, na raiz de sua palavra, no original, era tolo. De fato, um homem tolo, intransigente.
Davi e seus pastores haviam protegido, Davi e seus homens haviam protegido os pastores de Nabal. E agora Davi queria em troca uma boa hospitalidade. E Nabal disse o quê? Não dou, não faço nada por você. Davi ficou irado, disse: como é, rapaz? Eu cuidei dos teus pastores, eu fiz o que precisava ser feito, agora na hora de retribuir você não quer? Foi pra cima do homem para matar todo mundo numa fúria com 400 homens. Quando Abigail, a mulher, sabe o que é que ela faz? Ela bate boca com o marido. Ela grita: olha a confusão que você colocou a gente. Você é louco, ele vai matar nossa família. Foi isso que ela fez? Não, caladinha, com prudência. A Bíblia diz que ela foi e começou a preparar, fez comida, ovelha, uva passa, pão. Tudo que ela tinha, ela preparou. A expressão usada para definir Abigail é sekel, no original, que descreve inteligência e beleza, mas não é inteligência no sentido do QI. O texto bíblico traduz a inteligência dela como uma prudência prática combinada com um discernimento espiritual, ou seja, uma capacidade de ler a situação com clareza e agir com sabedoria. Gente, esse é o único lugar no Antigo Testamento que essa mulher é usada para essa palavra é usada para descrever uma mulher. Uau! Uma única vez para uma mulher. Para quem? Para Abigail. Uma mulher com sabedoria, uma mulher com prudência. Ela parou e disse: vai ter uma chacina, um assassinato em série aqui. O que é que eu faço para parar isso? Pensou, usou tudo que ela tinha e foi ao encontro desses homens com ódios. Matthew Henry, que é um dos comentaristas bíblicos que eu mais gosto, olha o que ele disse sobre Abigail. Ele disse assim: a sabedoria de Abigail aparece na velocidade em que ela agiu. Era o momento certo e ela sabia disso. Ela aparece ainda mais no que ela fez. Ela foi pessoalmente, porque sabia que só ela poderia administrar aquilo com a habilidade necessária. Ela chega diante de Davi e o marido tinha estragado tudo. O marido era um homem insensato. Ela chega para Davi e diz: meu marido, é só a graça, é pela misericórdia, aquilo não presta, aquilo... Foi isso que ela fez? Ela disse assim: a culpa é toda minha, meu Senhor. Ela não veio nem esculhambar o marido, nem defender o marido. Ela veio não com manipulação, ela veio com serviço. Porque a mulher sabe, ela não manipula, ela serve. Ela não dá para trazer a pessoa para o controle dela, ela dá para servir aos propósitos de Deus. É diferente. Abigail foi lá, não entrou em cena para se promover. Ela não entrou para mostrar assim: eu vou resolver essa situação aqui, porque se eu não resolver, ninguém resolve. Eu sou a melhor para resolver problemas. Não, ela não foi para se promover. Ela foi para salvar. Ela não foi para mostrar que ela era mais inteligente, mais sábia, melhor que o seu marido. Enquanto Jezabel entrou na fraqueza do marido para controlar, Abigail entrou na crise para servir. A gente não entra no problema de alguém para controlar alguém. A gente entra no problema de alguém para servir aquela pessoa. E a gente precisa avaliar todos os nossos passos todos os dias. Porque sem querer a gente está entrando no problema do outro para comandar e controlar. E a gente entra para servir. E como é que a gente sabe se a gente está servindo ou controlando? Quando a gente serve sem esperar reconhecimento. Vou até beber um copo de água. A gente serve sem esperar reconhecimento, amém, gente? Na prática é aquela pessoa que aparece na vida do outro. Não é para dizer assim: olha, se não fosse eu na sua vida. Não, ela não quer reconhecimento. É aquela pessoa que sabe que a amiga está passando por uma situação difícil. Ela entra ali para ser um ouvido atento. Vamos tomar um café na minha casa? Vamos dar um passeio no shopping para a gente espairecer a cabeça? É aquela pessoa que entra na dor do outro para servir. Ela não entra na dor do outro para mostrar que ela é mais espiritual, que ela está superior e que ela está na posição de ser conselheira. Não, ela está ali para servir aquela pessoa. É esse tipo de mulher que a gente precisa ser. Que às vezes mulher gosta de aparecer, gente. É um espírito de Jezabel. Até fazendo pelo outro é para dizer: olha como eu sou boa, olha como eu sou capaz de ajudar as pessoas. Não, gente, a gente ajuda sem precisar que o outro perceba que está sendo ajudado.
Esse é o verdadeiro espírito de Abigail. Sabe, essa semana eu fui para o Brasil e eu fui para uma reunião importante e eu ia bem rápido. E aí terminou que eu fiquei mais alguns dias, tinha outras coisas para resolver, terminei pregando na igreja e estendi um pouco, fui para um aniversário de uma amiga. Só que eu tinha ido com uma malinha de mão, com bem pouquinha roupa, porque eu ia mais para essa reunião, ia pregar numa vez e ia voltar, porque eu iria essa semana já, essa semana que vem, para fazer agendas. Então a semana anterior tinha que ser uma coisa rápida, era aquele dia, era importante, era aquela reunião. No que eu estendi e precisei para o aniversário, eu não tinha roupa, porque vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa prática, eu levo só o que eu preciso. Eu coloco aquela quantidade de roupa, nunca leva mais. Eu sou o oposto das mulheres que levam a vida dentro da mala. Eu ando com a mala em mão. E eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou para o aniversário se eu não tenho uma roupa? Aí liguei para uma amiga minha, que ela ia também para a festa. Eu falei, Gi, tu pode me emprestar um vestido? Eu sei, o guarda-roupa dela é assim, um sonho. Aquele closet dos sonhos. E ela é tão maravilhosa, ela tem um coração tão lindo, tão generoso, que é o tipo da amiga que a gente sabe que pode pedir, que mesmo que se der alguma coisa errada no vestido, ela não vai matar você. Aí liguei e pedi, Gi, me empresta um vestido. Ela, tá bom. Aí ela me mandou uma foto, foi tão lindo. Quando ela mandou a foto do vestido, eu falei, meu Deus, nem Salomão em toda a sua glória tinha uma mulher com um vestido desse. A coisa mais linda do mundo. Mas sabe o que foi que eu achei tão lindo do vestido dela, que ela separou para eu usar na festa, que ela também iria? É que a foto do WhatsApp dela é ela com aquele vestido. A gente não ia colocar no nosso WhatsApp uma foto com um vestido que a gente não gostasse. E a gente? Não, aquilo foi o que mais falou comigo. Falei, ela pegou o vestido que ela achava mais bonito e me emprestou. Ela pegou o que ela tinha de melhor. Eu sei que ela tem muitas outras coisas melhores. Eu sei disso. Ela só tem coisas boas. Mas assim, ela serviu. É o espírito de Abigail. E aí eu vesti o vestido, eu falei, meu Deus, que coisa linda esse vestido. E ela é assim na minha vida. Vocês sabem, eu até já falei uma vez, às vezes a gente vai pregar, é difícil, porque toda vez que você vai pregar, você tem que usar uma roupa diferente. Porque a pessoa faz, aquela pregação que a pastora estava com aquela camisa lilás, aí eu quero pregar de novo, colocar a camisa lilás, nem posso. Às vezes eu ia pregar na cidade dela, e aí era tão lindo que quando eu chegava, aí ela dizia assim, tu vai usar qual roupa? Aí eu falei, eu separei essa roupa. Ela disse, não usa não, usa uma minha aqui, porque aí tu guarda essa pra próxima. Ela queria poupar a minha roupa. E aí quando eu cheguei na festa, gente, todo mundo olhava pro meu vestido, que linda que você está. Aí eu até brinquei, Gi, sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar, aí quando ela falou, eu falei, foi Gi que me emprestou, que coisa linda o vestido. Quando eu falei isso, ela, não fala não que é meu vestido. Ela até fez assim. O que é isso? Uma pessoa que não quer reconhecimento. Na mesma hora que eu disse que o vestido era dela, que estava ao meu lado, ela disse, não precisa falar. Não fala que o vestido é meu. Eu sou mulher, eu tenho que falar. Sabe lá Deus quantos milhões tu gastou nesse vestido? Amanhã eu tô na página de Fuxico. Pastora Thalita usa o vestido não sei quantos milhões de dólares. Dito e feito, já tava. No outro dia, eu falei, tá vendo o que dá? Pegar coisa emprestada de milionário. Dá nisso. Sempre tem uma pessoa com o coração mau para falar. Vai fazer o que se a gente tem essas amigas para emprestar essas coisas? Falei, deixa eu pensar. Aí até eu disse assim, eu não tenho uma bolsa. Ela, eu levo pra você, amiga. Eu disse, não, a bolsa não. Olha, eu na minha inocência. Eu disse, essa é tua bolsa milionária, mulher. Se eu saio com essa tua bolsa aí no meio da rua, olha o que o povo vai falar de mim, vai me esculhambar. Dito e feito, pensando que o vestido ia passar ileso. Não passou. Pesquisaram, acho que tem um chat GPT para falar do vestido. Mas sabe o que eu achei lindo? É aquela pessoa que serve sem precisar aparecer. Eu achei tão lindo quando a preocupação dela dizer, fala. A preocupação de alguém que diz assim, eu estou aqui para te servir sem que você precise me dar glória. Sabe, servir na crise sem esperar reconhecimento. A mulher com o espírito de Abigail desenvolve isso. Ela serve na crise e ela serve também falando a verdade sem que necessariamente ela use essa verdade como uma arma. Você me pergunta, como que eu sei que eu estou com o espírito de Abigail ou de Jezabel? É assim, gente. A gente não serve para controlar, a gente serve para ajudar de fato. Eu me lembro de uma vez que você me disse, quer usar aquela minha saia rosa bem linda? É lindo quando a pessoa vai lá e oferece a pessoa. Porque sabe, eu quero te servir. Não tem nada a ver com que, olha, sou eu. Não.
Quem tem um espírito de Abigail serve. Ela fala a verdade, mas ela não fala a verdade para ferir você. Olha só, gente. Quando Abigail chegou para falar com Davi, ela não foi gentil. Ela não estava adulando Davi. Não, ela estava falando a verdade. Olha o que ela disse. Davi, você está prestes a cometer um erro que vai manchar o seu reinado. Não faça isso. O que é que ela estava falando? Ela estava falando a verdade. Mas como foi que ela falou a verdade? Ela fez isso prostrada, gente. Ela fez isso em humildade. Ela fez isso sem atacar a honra de Davi, sem usar fraqueza como manipulação. Ela chegou para Davi e disse: Davi, se você matar meu marido, minha família e os servos do meu marido, seu reinado está acabado, Davi. Você vai falhar. Não cometa esse erro, por favor. Ela fala em humildade. Ela fala prostrada. É como se ela dissesse assim: que esse erro não te alcance. Mas sabe, a mulher que tem o espírito de Jezabel, quando ela fala a verdade, ela fala como uma arma. Ela fala para ferir você, para diminuir você. Todo mundo aqui já passou em algum momento que você errou e você precisou de um amigo para falar a verdade para você, sim ou não? Mas a mulher que tem o espírito de Jezabel, ela fala ferindo, fala humilhando, fala manipulando, fala derrubando. A pessoa que ama, até na exortação, ela sabe como te exortar. Ela se coloca no lugar. Eu também um dia já falhei. É bonito de ver uma pessoa mansa, uma pessoa amável, uma pessoa gentil. Gente, a gente precisa ser Abigail. A gente não pode usar a verdade como arma. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter empatia. Eu me lembro que foi tão engraçado que aí eu disse assim: eu só ia passar uma noite pro aniversário e ia voltar. Aí eu falei para minhas amigas: vocês vão ficar onde? Aí elas disseram onde elas iam ficar. Quando eu vi, eu falei: gente, vocês não podiam ter escolhido um lugar mais baratinho, não. Era muito caro. Eu falei: sangue de Jesus tem poder por uma noite. Aí, veja que coisa linda, uma amiga minha fez assim: eu também achei caro. Eu ri, eu falei: para de falar que tu achou caro, porque isso é o troco do teu pão. É caro para mim, mas eu agradeço sua gentileza de falar isso para mim. É sobre isso. Tem gente que usa a palavra para ferir. Tem a verdade, mas é para manipular. Usa como arma. Abigail não. Abigail foi lá e disse assim: Davi, não faça isso. Falou em humildade. Eu tenho na minha memória uma lembrança muito forte de duas pessoas na minha vida, que em um momento uma falou de um jeito e a outra falou do outro. E como me marcou. É incrível como a forma que você fala, mesmo que seja uma verdade para alguém, como você comunica, você marca aquela pessoa. Marca para o bem ou marca para o mal. É incrível como alguém que te ama de verdade sabe como fala. É incrível como alguém sensível sabe o que fala, o tom que fala, a maneira que fala. É incrível como uma pessoa que se sente superior fala para ferir, fala como uma arma, fala numa posição de superioridade. A gente precisa parar, pôr a mão na consciência e entender. A mulher processada, ela usa a verdade para se posicionar acima, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é usar a verdade para trazer a pessoa para cima, não para se colocar acima, não para se colocar numa posição superior. Isso é muito comum dentro da igreja. Infelizmente, às vezes a pessoa tem 20 anos de evangelho, aí um novo convertido falha, você vai falar com uma posição de superioridade. Não, se coloque no lugar dele ali. Um dia você também já foi um bebê na fé. Um dia você também tomou leitinho. Verdade ou não, gente? Verdade. A mulher com o espírito de Abigail, ela serve na crise sem entrar no caos do outro e tornar o caos um caos seu próprio. Já viu? É isso que a gente precisa ser. A outra está com problema, eu entro, eu ajudo, mas eu não fico louca se aquilo não sair com o fim que eu desejava. É aquela mulher com o espírito de Abigail. Ela entrou, falou com Davi, resolveu o problema e foi embora. Tem gente que entra no problema e se torna um problema também. Segunda lição: a mulher processada usa as pessoas para os próprios objetivos, como Jezabel. Mas a mulher melhorada serve as pessoas para o fim de Deus. Para o fim de Deus.
Aí o texto continua e diz assim: então ela, Jezabel, escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum. Meu Deus, fala comigo, jejum. Não, mas fala para você não dormir, jejum. E ponham Nabote sentado num lugar de destaque. Fala comigo, destaque. No meio do povo. O sangue de Jesus tem poder de arrepiar esse texto, gente. Mandem 2 homens perversos sentar-se à frente dele e façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto o rei. Olha que mulher controladora. O plano foi elaborado. Presta atenção, tá chovendo, mas concentra aqui. O que foi que ela fez? Ela já começou, a maldade dela a travestiu de bondade. Gente, eu vou falar para vocês. Essa é uma palavra de sabedoria e discernimento. Eu não sei para quem Deus quer falar. Cuidado. Tem pessoas na sua vida que elas falam, parece que é para te ajudar. Tem uma aparência tão espiritual, mas tem um plano maligno arquitetado por trás. É a verdade, o sangue de Jesus tem poder. Gente, Jezabel estava planejando um assassinato. Ela queria mandar matar Nabote. E sabe o que foi que ela disse? Jejuem. E ela, gente, era uma princesa fenícia. Ela era uma mulher que adorava Baal. O nome do pai dela, se você for estudar a história bíblica, você vai entender. O nome do pai dela tinha referência a Baal. Ela estava destruindo os profetas do Senhor e colocando os profetas de Baal no lugar. Ela adorava Astarete. Ela era maligna, perversa. Aí ela pega um elemento da cultura de Israel e da teologia de Israel, que adorava um único Deus, que era o jejum, e diz: vamos jejuar. Tem mulher que está falando, vê jejuar, mas por trás, o plano é maligno. É destruir, é o espírito de Jezabel. Aí ela disse: vamos jejuar. Pega o selo que não era dela, a autoridade que não era dela, que era do marido, que o marido era rei. Manda no nome do marido, manda carta para os príncipes, para os governadores, manda colocar Nabote, o coitado, a vítima, que eu só não queria vender o terreno dele, no meio, numa posição de que, gente? De honra, de destaque. E manda colocar 2 testemunhas. Que testemunhas eram essas? Homens malignos. No original era chamado filhos de Belial, ou seja, gente sem valor, inescrupuloso. Pagou. Sabe aquele povo que se vende? Que paga para dar um testemunho falso? Pronto. Coloca 2 pessoas para falar que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Vai ter uma aparência de santidade. Todo mundo vai se revoltar contra Nabote. A gente mata Nabote e está feito. Não sei se vocês estão entendendo aqui não, mas tem mulher que faz isso, tá? Tem mulher que faz isso. Tem mulher que usa uma palavra, um linguajar espiritual. Coloca a gente para falar sobre você o que não é a verdade. Os outros acreditam e acaba com a sua vida. O sangue de Jesus tem poder, gente. É duro dizer isso, mas a gente vive isso dentro da igreja. A gente vive gente que encomenda falatório contra o outro para destruir o outro. A gente vive no meio de gente que inventa mentira para acabar com a credibilidade do outro. E eu não estou falando de gente que está falando a verdade não, tá? Não estou falando sobre realidade. Eu estou falando sobre um plano maquiavélico. Foi o que Jezabel fez. Usou a linguagem do sagrado para cobrir o profano. Vamos jejuar. E aí quando Nabote morreu, porque morreu, foi que ela disse, olhou para o marido e disse: levante-se, tome posse da vinha, Nabote está morto. Concluiu o meu plano, fiz tudo certinho, está morto. Você não queria vinha? Vai lá, pega, é sua. Quem é Jezabel? Jezabel trata as pessoas como transações, instrumentos do seu plano maligno. Todas as pessoas não são parceiros, são recursos para o seu próprio plano de poder. Entenda, gente, é sério isso. Eu não sei porque eu estou pregando isso hoje, mas eu creio que Deus está nos advertindo. Tem pessoas assim que a gente precisa ter muito discernimento. O que é que ela fez? Acabe era só o acesso ao poder que ela precisava. Ela usou o quê? O selo de quem? Dela? Não, quem era rei? Era Acabe, gente. Rainha não tinha autoridade não. Se você for estudar a Bíblia, a
palavra rei é usada mais de 2.000 vezes. Rainha só cita 60 vezes na Bíblia. Porque a rainha não tinha poder de comando. Não tinha poder de liderança. Por que ela foi conhecida como a mulher mais perversa da história? Por causa disso aqui, ó, que a bicha era ruim. Era ruim de com força. Usou o marido para usar o acesso ao poder. Usou os líderes da cidade como ferramenta de execução. Fez exatamente o que ela queria. Porque tem gente que é assim, ela usa o outro como ferramenta de execução. Verdade ou não? E usou as testemunhas como instrumento de mentira. Aí quando todo mundo fez o trabalho dela, ela disse: tchau e beijo para vocês, vocês não me servem mais. Porque ela usa a pessoa como recurso para o seu próprio plano de poder. E tem gente que é feito um pato. Esses dias eu vi uma pessoa que caiu no espírito de Jezabel. Eu tive pena dela. Por quê? Porque ela estava insatisfeita com algo. Aí veio uma pessoa que já tinha perdido o que ela queria que o outro perdesse também. Porque tem gente que é assim: não basta eu perder, todo mundo tem que perder. Eu perdi. Aí ela chegou e disse assim: é porque isso. Aí colocou vários argumentos. Aí quando a pessoa pediu para sair, e quem já tinha saído sentiu, percebeu que foi influenciado. Tem gente que é assim, ela não se satisfaz. Se ela perde, o outro também tem que perder. Aí ela usa a lábia e o outro só depois que se percebe que caiu no espírito de Jezabel. Trata pessoas como transações. Usa a linguagem espiritual para cobrir uma agenda pessoal. Sangue. Acho que de tudo o pior é isso aqui, né? Acho que de tudo o pior é isso aqui. Vamos jejuar. Jejuar para matar uma pessoa. Gente. Mas sabe o que é isso? Tem gente que usa... Ela usa uma linguagem tão espiritual que você não consegue duvidar da pessoa. Eu tenho muito medo, olha, pessoalmente, eu tenho muito medo das pessoas que ficam o tempo todo: Deus me disse, Deus falou, Deus mandou, Deus me autorizou, Deus disse. Eu falo, cara, que facilidade para dizer que Deus falou contigo. Não é? Deus mandou beber um copo d'água. Rapaz, Deus não mandou beber água, não. Às vezes Deus mandou umas coisas comigo. Mas assim, não é todo dia não que Deus diz: Thalita, bebe água, Thalita, veste a roupa tal. Tem gente que banaliza Deus, gente. Deus mandou eu vestir lilás. Não, eu vim de lilás por causa da paleta. Não, mas tem gente que bota tudo que é Deus. Já viu isso? Deus mandou isso, esse nome. Deus mandou aqui, Deus mandou, Deus mandou. Aí sabe o que acontece? Como é que eu vou duvidar de Deus? A pessoa que fica atrás fica assim: tá certa. É um espírito de manipulação isso, gente. É para provar que o que ela está falando tem validade, credencial. Ela baliza aquilo dizendo: foi Deus. E eu acho que Deus não está dizendo: eu não mandei foi nada. Cuidado. Cuidado. John Bevere disse assim: uma das formas mais graves de manipulação é aquela que usa a linguagem de Deus para tirar do outro a possibilidade de discordar sem se sentir contra Deus. E isso é usar o sagrado como arma. A gente tem que ter muito cuidado. Tem muitas pessoas em posição de autoridade, como a linguagem espiritual, mas estão usando o sagrado como arma. É um espírito de Jezabel. Deus tinha um plano por trás. Foi arquitetado. A pessoa com o espírito de Jezabel faz as pessoas pagarem a conta daquilo que ela planejou. É triste dizer isso, mas Jezabel fez Acabe pagar a conta daquilo que ela planejou. O texto diz que quando Acabe vai até a vinha, o profeta olha para ele e diz assim: você matou e ainda tomou posse. Porque perante Deus, gente, quando a gente deixa algo acontecer, nós somos responsáveis por aquilo que a gente deixou. Jezabel fez o plano, Acabe recebeu consequência, ela também recebeu. Mas por algo que ela planejou. Tem gente que planeja o mal e o outro sofre. Por quê? Porque não percebeu. E Abigail não. Ela disse, com sensatez, aconselhou. E aí o que é que Davi faz? Ele percebe: olha, em último lugar, fica aqui comigo, porque essa é uma palavra de sabedoria. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos.
coisa linda. Uma mulher com o espírito de Abigail. Essa é a resposta. Essa é a recompensa que ela recebe. Jezabel teve um fim triste. Foi jogada da janela, comida pelos cachorros. Ela nem poderia perder a carne dela, porque por ser princesa, ela tinha que ser enterrada. Então quando vai se enterrar, só tem um crânio porque os cachorros comeram, que era uma morte vergonhosa. Esse é o fim do espírito de Jezabel. E do espírito de Abigail é honrado. Uma mulher humilde, gente. Uma mulher sensata. Uma mulher que estava toda certa, mas disse que estava errado para poupar a vida de outras pessoas. Uma mulher que teve prudência no falar, sabedoria. Se humilhou, o rei olhou para ela, o homem mais importante, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que me enviou, que enviou você ao meu encontro. Eu quero ser essa mulher, eu não sei você, mas eu quero ser o tipo de mulher que apazigua a guerra. Eu quero ser o tipo de mulher que resolve um problema sem precisar mostrar que foi você que resolveu o problema. Eu quero ser o tipo de mulher que a minha prudência, a minha sensatez, a minha sensibilidade vai impedir a morte de outras pessoas. Assim foi Abigail. Abigail foi uma mulher que evitou um massacre porque foi prudente, porque foi sábia, porque foi sensata. Eu quero ser o tipo de mulher que relembra a pessoa quem ela é quando ela se esquece. Abigail chegou para Davi, um homem ungido de Deus, que no auge da raiva, da ofensa, que estava ferido, ela chegou para ele e disse assim: gente, ela não falou com o homem ferido, ela falou com o ungido. Ela falou assim: você não é essa pessoa, não faça isso. Não destrua seu reinado com sangue inocente nas suas mãos. Que coisa linda. Ela lembrou Davi quem ele era antes que ele cometesse o mal. Ela olhou para Davi e lembrou que ele não poderia fazer aquilo. Ela disse: o Senhor vai cumprir em você tudo o que prometeu. Ele vai te estabelecer como líder em Israel. Uma mulher com o espírito de Abigail, ela lembra quem você é quando você se esquece. Uma mulher com o espírito de Abigail, ela devolve a você a sua verdadeira versão quando você está perdida. Porque às vezes quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente está em dor e sofrimento, tem sempre uma Jezabel para acabar com a gente. Mas Deus quer levantar uma Abigail para dizer assim: ei, você pode até ter falhado, mas essa pessoa não é você. Pare agora de se punir e haja como quem você é de verdade. Foi isso que ela fez com Davi. Que coisa linda, gente. Não sei se vocês estão conseguindo entender a profundidade. Eu tinha escrito muito mais coisas aqui, mas eu vou encerrar aqui nisso, porque a gente passou o tempo. Mas deixa eu te dizer, é essa mulher que Deus quer levantar em nós. Uma mulher com o espírito de Abigail. Sabe, quando alguém estiver passando por uma dor, um sofrimento, quando alguém estiver falhado, errado, não seja você a pessoa que usa a palavra como uma arma para destruir ainda mais. Seja você a pessoa com sensatez e prudência que Abigail teve para dizer assim: não é você. Faça do jeito certo. Às vezes a gente vai errar, a gente vai falhar, mas sempre tem uma Abigail para dizer: não. Vamos lembrar quem você é de verdade. Vamos sair desse lugar de tristeza. Vamos lembrar o que você pode fazer. E às vezes tudo que a gente precisa é só isso. É de uma Abigail na nossa vida. Eu encerro essa palavra com algo tão lindo que aconteceu comigo esses dias. Eu estava... Foi engraçado. Eu estava em um ambiente que tinham várias pessoas e eu quis, assim, por um momento parar para fazer uma leitura. Fui pega de surpresa. Só que eu não consegui parar. Não consegui, porque sempre vinha uma pessoa, e vinha outra pessoa, e vinha outra pessoa, e vinha outra mulher e falava comigo, eu falava, eu ficava, como que eu vou conseguir? Eu pensando dentro de mim, como é que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer aqui, se eu não consigo parar aqui? E de fato eu não consegui, não deu. Eu fiquei assim, meu Deus, tipo assim, eu não consegui nem parar um pouco e raciocinar. Veio uma pessoa que eu nem conhecia, e ela me abraçou, ela me falou uma coisa tão simples. Foi tão simples, mas foi tão profundo
foi tão especial. Para qualquer outra pessoa podia não fazer tanto sentido, mas para mim fazia. Ela me abraçou e ela disse assim: você é tão amada, Thalita, tão amada, tão amada. Mas Deus está dizendo para você que você é amada por quem você é e não por aquilo que você faz. É uma Abigail. É aquela pessoa que precisa te lembrar e te dizer assim: quando as pessoas verem só isso, eu consigo ver e te fazer enxergar o que talvez você não esteja enxergando no momento. Deus quer nos levantar com um espírito de Abigail, gente. Um espírito de mansidão, sabedoria nas palavras, no amor, na forma de tratar as pessoas. A gente não veio aqui para manipular, para mandar, para comandar, para satisfazer o nosso ego, os nossos desejos. Não, a gente veio aqui para cumprir a vontade de Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Sabe, todos os dias a gente precisa pedir isso para Deus. Dizer: Senhor, faz de mim essa mulher sensata. Faz de mim essa mulher sensata, essa mulher sábia. Sabe, um espírito de Abigail traz paz. Um espírito de Abigail dissipa a guerra. Um espírito de Abigail traz leveza. Você pode confiar em alguém que tem um espírito de Abigail. Você quer ver? Quem tem um espírito de Jezabel, ela pode querer lhe dar ouro em pó. Você vai querer? Eu não vou querer. Eu não vou querer. Eu não... Minha filha pode querer me dar a joia do mundo todo e o presente mais caro do mundo. Se for de alguém que tem um espírito de Jezabel, eu digo: muito obrigada. Não me vendo como Acabe. Eu quero quem tem um espírito de Abigail perto de mim, do meu lado. Que coisa triste, né? Um homem que foi um rei, dos 19 reis da história de Israel, o pior de todos. Que história desgraçada. A gente olha assim e pensa: Deus me livre de deixar meu nome na história assim. Uma pior mulher, como o pior rei. Eu quero que meu nome na história seja lembrado como Abigail. Eu não quero ser uma mulher que entra para ferir a outra, para machucar. E sabe, todos os dias a gente precisa pedir isso ao Senhor. Deus, me dê amor, me dê prudência, me dê sensatez, sabedoria nas palavras. Que a gente seja mais gentil umas com as outras, gente. A gente não está numa guerra. A gente não está numa competição para medir poder. Tem gente que tem um espírito de Jezabel. Ela quer tomar o seu lugar. Então, antes de tomar o seu lugar e ser grande, ela precisa fazer você pequena. Aí ela vai contra tudo que você diz, porque ela acha que esse é o caminho para se levantar. Ei, Deus não nos chamou para isso. A gente levantou, Deus nos chamou para levantarmos umas às outras, amarmos umas às outras, abraçarmos umas às outras, encorajarmos umas às outras. Ei, Deus chamou a gente para ser Abigail. Para, isso é bobeira. Isso é espírito de Jezabel, querer ser mais bonita, mais inteligente, querer ser mais bem sucedida. Não, tem o meu limite. Eu sei quem eu sou. Eu não perco o meu valor se eu disser pra minha amiga: ó, amiga, esse é o hotel que você pode. O meu não é esse. Cara, eu vou perder alguma coisa. O que é que eu tô perdendo? Você tá perdendo minha posição? Não. Coisa feia essa vida, que a pessoa quer medir poder. Quero ser melhor, quero ser mais. Gente, a gente perde, isso é um espírito de Jezabel. Ah, porque eu sou uma mãe melhor. Porque meu filho, eu só faço a lancheira dele com frutas orgânicas e eu corto o pão em formato de coração. Cara, para! Coisa chata. Um dia que você esqueceu a lancheira da criança, veio uma louca dessa falar isso pra você, você se sentia pior das mães. Hoje eu vi um vídeo tão lindo. A gente tá chegando no Dia das Mães, eu fico logo emotiva. Coisa linda o vídeo de uma criancinha. O jornalista foi entrevistar, a mãe não tinha ido na apresentação. E ela chorou, mas ela disse assim: ó, minha mãe é uma guerreira. Ela disse assim: minha mãe é uma mãe solo. Ela cria eu e minha irmã sozinha. E ela tem que trabalhar muito para sustentar a gente. Hoje ela estava trabalhando, ela não pôde vir, ela mandou minha avó. Gente, uma mulher com o espírito de Jezabel faz o que com essa mãe? Acaba com ela. Mas a gente não foi chamada para isso. Eu me lembro que uma vez, num Dia das Mães, na escola das minhas filhas, todas as crianças estavam lá para cantar para a mãe. Só tinha uma mãe que não tinha chegado a tempo, a mãe de uma das amiguinhas da minha filha. E a gente estava esperando dar o tempo, né, dela chegar.
Ela era médica, estava numa cirurgia de emergência. E quando ela chegou tão atarantada, já estava no fim da apresentação. Ela chegou, sentou, mas conseguiu pegar um pouco. E quando todas aquelas mulheres estavam assim, sentadas com um ar de superior, porque eu assisti toda a apresentação da minha filha. Você, sua mãe responsável, que chegou no fim, que está traumatizando essa criança. Eu me lembro que eu cheguei junto dela. Quando tudo acabou, eu abracei ela. E eu disse assim: eu só vim aqui para te lembrar que você é uma mãe maravilhosa. E que você ter chegado no fim não diminui a mãe que você é. Pelo contrário, você é uma mulher cheia de empatia. Você estava fazendo o que precisava ser feito. Você estava salvando uma vida. E mesmo que o seu coração esteja contaminado de culpa e você pense, era para eu ter estado desde o começo. Não. Uma apresentação não define quem você é. Ela chorou no meu colo, igual uma criança. Porque Deus quer levantar na gente um espírito de Abigail. Que a gente não abra a nossa boca, nem use nossas palavras, nem nosso poder, nem nossa influência para diminuir a outra, mas para levantar. Então pega a mão da mulher que está do seu lado. E Deus quer levantar em mim e você uma mulher com espírito de Abigail. Uma pessoa que tem empatia, que tem amor. O outro está sofrendo, para de querer dar uma solução. Você nem sabe o que o outro está passando. Você nem sabe o problema que ela está passando. Seja um ombro amigo. Eu quero que você comece a orar por essa mulher que está do seu lado. Eu quero que você ore por si também. Eu não sei o que ela está passando, mas essa é a hora de você ter um espírito de Abigail. De você entrar e abençoar ela. Dizer, Senhor, abençoa minha irmã. Ela pode estar num momento de tristeza, ela pode estar num momento de angústia. Eu não sei o que ela está passando, mas dê um abraço na alma dela agora. Ô Senhor, faça-se presente na vida dela. Faça ela entender que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor não a deixa, não a abandona. Me levante para ser uma Abigail, uma ajudadora, uma mulher sábia, uma mulher prudente. E se você não pode, ore por você e diga, Senhor, me perdoe todas as vezes que eu fui Jezabel, que eu quis ser melhor, ser maior, ser mais espiritual, ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. Me perdoe todas as vezes que eu tentei manipular, que eu usei minhas palavras como arma. Eu quero ser uma mulher sensata. Aí no seu lugar comece a orar. Você não veio para um evento, você não veio para um network, você não veio para uma noite maravilhosa. Você veio para o encontro com seu Deus. Você veio para o encontro com o Pai. E quando a gente se encontra com o Pai, a gente sai transformada. As mãos eu quero ler. Senhor, nós queremos, ó Deus, ser transformadas. Toque-nos. Arranque o que precisa ser arrancado. Limpe, restaure, perdoe. Oh, Espírito Santo de Deus, nos molde. Oh, nos ensine a ser melhor. Nós queremos ser melhor. Nós queremos ser Abigail. Oh, Espírito Santo. As minhas mãos. Diga isso, eu quero ser sensata. Eu quero ser prudente. Eu quero ser amável. Eu quero ser gentil. Eu quero ser empática. Oh, Senhor, levante mulheres melhores aqui. Meu coração, Senhor, nós precisamos de Ti. Diante do Teu altar, diante do Teu altar, diante do Teu. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Tua palavra é alimento. É a Tua palavra, Senhor, que nos transforma. Ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica. Ela nos livra de nós mesmos, dos nossos desejos impuros, das nossas escolhas erradas, do pecado, da iniquidade. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos e te pedimos perdão, Senhor. Perdão quando não fomos a mulher que o Senhor desejava que fôssemos. Perdão quando nos comportamos como Jezabel. Usamos a nossa força, influência e poder para manipular. E não as nossas palavras com sabedoria, prudência e sensatez. Nos ensine a sermos humildes,
Nos ensine a sermos gentis, amáveis. Nos ensine a sermos mulheres sensatas, sábias, prudentes. Nos ensine, Senhor. Que tenhamos um espírito de Abigail, que não quer ser reconhecido, que não quer a glória, que não quer a fama, que não quer o poder, que quer servir as pessoas, servir nossa família, servir nossa casa, servir nossas amigas, servir quem o Senhor colocar nas nossas mãos para servir.